Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E o que eu estava fazendo agora há pouco? Eu estava ouvindo a mim mesmo há alguns anos atrás. Exatamente. Nem um pouco narcisista, né? Era exatamente isso que eu estava fazendo. E eu percebi que esse canal, às vezes ele é muito mais um diário do que qualquer coisa. Tipo, eu tinha numa fase da minha vida, eu tinha um diário e eu colocava pensamentos, né? O que você vai colocar no diário? Você coloca seus pensamentos, né? Você vai colocar leite no diário. Eu tinha um diário, tentava ter, né? Um diário para colocar meus pensamentos, mas nunca foi pra frente. Até porque é meio coisa de... É meio coisa de boiola ter um diário, né? É meio... Eu não sei, cara. É meio efeminado você ter um diário. Eu não sei, cara. É claro que não. É claro que se você for buscar na história, tem gente muito intelectualmente benquista que tinha diário e tudo mais, mas mesmo assim sei lá, remete a uma coisa feminina. Eu não sei porque que começou a remeter a uma coisa feminina nas últimas décadas, mas de qualquer forma, eu tentei ter um diário, colocar tudo certinho lá, a data, às vezes até a hora que eu tinha escrito aquele pensamento, mas eu fiz poucas coisas. E eu percebi que o programa não, cara, tem mais de 200 programas, eu posso pegar qualquer um deles, vai ser de uma fase diferente da minha vida, vai ter eu lá por 20 minutos a 1 hora, falando um monte de coisa. A única diferença, falando coisas, às vezes pensamentos meus, coisas... Eu vou estar sempre falando sobre alguma coisa em específico, mas... alguma coisa, pessoal, eu vou deixar transparecer lá. E às vezes para quem tá ouvindo de fora, não vai, sei lá, não vai entender muito, mas eu vou saber mais ou menos o contexto que eu tava na época que eu gravei aquele negócio. E é uma experiência, eu não sei, cara, é tipo um diário audiovisual que acaba sendo até melhor, porque o diário é só uma coisa escrita, é a letra fria, né? Mas o programa não, é você falando lá e o tom de voz, a forma como você se expressa, é muito mais orgânico, é muito mais humano. E eu fiz essa experiência, cara. E não foi, eu achei que ia ser ruim, sabe? Eu achei que ia ficar, nossa, estou me ouvindo, que coisa horrível. Mas até que não, cara. Até que não foi tão ruim, não. Tão ruim. Eu não sei porquê. Assim, quanto mais próximo... Tipo, eu vou ouvir um programa meu que eu lancei há 3 meses atrás. Tipo, quanto mais próximo é do meu eu atual, mais eu sinto uma certa ojeriza. Tipo, me ouvir, não quero. Mas quando é uma coisa muito antiga, tipo, eu gravei esse negócio há 6 anos atrás. Aí eu não sinto isso, cara. Tipo, eu não sei, daí eu gosto até de ouvir e falo, nossa, cara, eu tinha umas sacadas legais, eu não me ligava. E eu não sei se é esse distanciamento, porque conforme você se distancia de você mesmo, do passado, meio que você vai se tornando outra pessoa. Você é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo você não é. Você vai mudando ao longo do tempo. E é como se você quase estivesse ouvindo outra pessoa. Então eu acho que você fica menos exigente consigo mesmo, ou você tipo, pensa, isso aqui era 6 anos atrás, é óbvio que eu não vou estar bom no seja lá o que eu estava fazendo. E às vezes você se surpreende porque a expectativa é mais baixa, você pensa, nossa, na verdade eu era bem foda nessa época, né? E às vezes acontecem uns fenômenos de eu ouvir a mim mesmo. Esse papo é muito estranho, mas vamos lá. Ouvir a mim mesmo de 6 meses atrás e ouvir a mim mesmo de 4 anos atrás e achar a minha versão de 4 anos atrás, sei lá, melhor, sabe? Eu não sei, melhor de alguma forma, mais expansiva, mais, sei lá, otimista, não sei. Mas é uma experiência interessante que é basicamente um diário audiovisual. E agora que eu me liguei que eu tenho essa vasta experiência de ter postado mais de 200 coisas
E tá lá. Só que ao mesmo tempo é estranho, porque ao mesmo tempo que dá pra usar como diário, não é um diário, porque um diário é uma coisa particular e aquilo lá é público, né? É de graça, é público, entendeu? De qualidade duvidosa, exatamente como tudo que é do governo. Mas enfim, todo mundo em tese pode ir e ouvir tudo que tá aqui. Não sou só eu, então eu fico pensando, caralho, tipo, eu tô escutando aqui uma coisa que eu fiz e um monte de gente potencialmente pode ouvir. É claro que, assim, quem ouviu geralmente ouviu, tipo, é muito raro um vídeo de 3 anos atrás receber uma visualização nova. Mas às vezes acontece. Por exemplo, tem um vídeo, isso que eu não entendo, cara, a atenção das pessoas é uma coisa de louca. Tipo, tem um vídeo aqui no canal que é literalmente um vídeo de 10 minutos. O título do vídeo é Vida de Comer Não É Fácil. A média do canal é 40, 50, às vezes 120, 150. De vez em nunca bate um 400. E aí do nada tem um vídeo que bate 2.000, você pensa, porra, de certo foi um vídeo bom, que eu tava falando alguma coisa muito foda, ou sendo muito engraçado, e é um vídeo de 9 minutos falando sobre punheta, cara. E as pessoas foram lá e foram ouvir o negócio, cara. Eu fico pensando, caralho, por quê? Por quê? Tipo, não dá pra entender, cara. Não é um vídeo bom, não tem um título bom, não tem uma thumbnail boa, e é um vídeo, assim, simplesmente... não é estourado, mas pros padrões do canal é estouradinho, entende? E, sei lá, mas é isso, cara, essa é a vida do postador da internet. E é o que eu tenho feito também. Eu tenho feito isso e eu tenho revisitado uns canais antigos que eu ouvia, aí eu parei de ouvir e agora eu tô voltando. Tinha um canal que eu ouvi por algum tempo e depois eu parei. Aí teve uma época que eu voltei a ouvir um pouquinho, eu parei de novo e agora eu resolvi voltar um pouco também e provavelmente daqui a pouco eu paro de novo, fico mais alguns anos, que é o... Cara, ele tá até agora postando assiduamente, que é o Vitor Honk. Antes era Vitor Honk, daí agora é só Vitor Honk 2.0, o canal do cara. Aí o cara tem o Pepe, aquele Pepe fantasiado de palhaço. E daí você vai ver o canal, cara, eu não sei, cara. Pô, não posso... é chato também, né? O cara tá lá criando as coisas dele, a gente vai falar mal, mas eu não sei, é uma vibe meio esquisita. Porque o cara, ele... E eu lembro que eu cheguei a falar num programa dele uns anos atrás aqui. Enfim, é hipocrisia, né? Eu vou falar mal dele fazendo exatamente o que ele faz no canal, mas enfim. Tem uma vibe meio... sei lá, meio fofoca pio só. E assim, não é ruim, sabe? É uma coisa... É estranhamente relaxante. Mas escutar uma fofoca é sempre relaxante. Mas a questão não é nem as fofocas, porque fofoca é bom, tipo, não sei o que, fiquei sabendo de fulano, sei lá, fulano se casou e deu errado por causa disso, ciclano investiu e deu errado por causa daquilo. Tipo, é bom você aprender com os erros dos outros. A fofoca, quando usada da forma correta, ela é boa. Só que o problema nem são os causos que ele conta, eles até são bons, mas tem umas coisas, tipo, tem sempre uma moeda dando em cima dele, tem sempre uma... Ele tá sempre fugindo de uma moeda. Eu fico pensando, cara, não é... Porque ele é o MGTOW, tipo, não, eu sou o MGTOW, eu estou seguindo o meu caminho. Os MGTOWers, que me perdoem se existia algum nesse canal, mas eu meio que não vejo mais sentido
nessa, sei lá, nomenclatura, sabe? Pra mim realmente não foi nem coisa de jovem, eu não sei, foi tipo uma histeria coletiva, entende? Porque sempre teve gente que seguiu a vida solteira pra sempre. Sempre teve. Só que só agora que as pessoas elas têm essa necessidade, independente do sexo, de falar pros outros. Veja bem, gente, eu sou muito sozinho. Eu sou muito foda e muito feliz. Olhem para mim, gente. Olhem como eu sou foda e sozinho. Eu não sei, cara. Tipo, se você for analisar, é meio que isso. Eu concordo. Tipo, tem a parte útil, né? Tipo, olha só, por exemplo, o cara chega, sei lá, o cara quer entender. Por que militar? O cara quer entender isso. Qual é a desse negócio? Aí os caras explicam, não, é porque casar não tá mais valendo a pena. Mas por que não tá valendo a pena? Pergunta o cara normal. Aí os caras explicam, não, porque as leis, veja bem, antes eram desse jeito, agora é desse outro jeito. Antes você tinha uma certa segurança, agora você não tem mais. Aí o cara entende, o cara pensa, eu não sei se eu vou virar esse negócio, mas é bom saber disso daí, pelo menos eu posso me proteger um pouco mais. Só que disso virou toda uma histeria, sabe, uma bandeira, tudo que vira uma bandeira, tudo que tem uma estética, cedo ou tarde acaba ficando ridículo, não tem como fugir disso. E foi pra isso também, entendeu? Então, eu não sei, essa pira de, não, mas eu sou, vejam, olhem para mim, eu estou seguindo o meu caminho. Então segue, cara, vai lá. Toda essa pira me ajudou muito no momento para eu basicamente por terminar com uma mulher que assim tava precisando terminar, mas eu tava naquela, ai meu Deus, mas eu não sei o que, porque dá pra tentar, mas vamos, e daí se eu tentasse provavelmente eu ia me complicar um pouco. Mas em questões financeiras, não é nem questão de lei e união estável, é mais uma questão mais prática, de tipo, sei lá, casar muito novo, não conseguir juntar dinheiro, não conseguir fazer um planejamento, entendeu? Claro, podia ser diferente, mas é um jogo de estatística, né? Então, foi um empurrãozinho, foi assim, tomar a decisão certa, no momento certo, pelos motivos errados, que no caso essa justificativa das leis, que olhando para trás hoje eu penso, cara, não faz muito sentido. Mas ajudou, pelo menos. Na hora realmente não ia dar, por outros motivos, mas eu tomei a decisão certa pelo motivo errado, basicamente. Mas o cara fica nessa, entendeu? E eu lembrei de um outro cara também, eu nem sabia que esse cara... Eu nem sabia que... Eu descobri que esse cara existe esses dias, entendeu? Que é o... Corvo Black Pilador ou alguma coisa assim. Começaram a repostar uns vídeos desse cara. E daí parece que o cara se auto-arrastou pra cima, se é que vocês me entendem. E eu lembro que eu encontrei um vídeo dele, ele tava refutando o tiozão, ex-tio Miguel, que também ele fazia muito conteúdo Miguel. Aí ele parou com isso e começou a fazer conteúdo de respiração Jai e meditação ativa. É um conteúdo legal, não é ruim. É assim, é estranhamente... Sempre que ele fala disso, tipo, não tem muito o que ser dito, sabe? Ele falou, ele explicou certinho lá no começo sobre isso. Mas é estranhamente relaxante esses vídeos de meditação ativa e tudo mais. Tem sempre algum insight interessante, apesar de não ter nada de novo, você fica estranhamente sentindo que aprendeu alguma coisa nova. Então, é bom, é um conteúdo bom, light. Só que acho que na época ele ainda era, antes do
termo se popularizar e virar basicamente uma piada, como o termo Red Pill também se popularizou e virou uma piada. O canal era Tio MGTOW, agora ele trocou pra Tiozão, só que nessa época ele fazia uns vídeos explicando MGTOW, não sei o que. E aí eu caí por acidente num vídeo desse corvo aí, e ele tava refutando o cara de uma forma extremamente racional. E eu ouvi aquele vídeo, pensei, nossa, é um cara assertivo, né? Um cara, inteligente, usa palavras complexas, difíceis. Legal, né? Tá refutando lá. Eu gosto de ver treta na internet, entendeu? Eu não queria ser assim. Eu queria ver só vídeos sobre gatos fofos e videocacetadas, mas o meu entretenimento na internet ficar vendo gente discutindo coisas que no fundo não me interessa de verdade. Mas eu não sei, é um conteúdo que eu sei que não faz bem. Eu acho que pra mim, acho que pra ninguém faz bem, mas eu gosto de ver. Eu acho que ver as tretas, tipo, por exemplo, tem aquele canal que é um cara contra 25 caras, um capitalista contra 25 comunistas, sei lá, um gay contra 25 héteros, um isso contra 25 aquilo. Tem esse canal aí e é basicamente só gritaria, você não vai aprender nada, você só vai ver uma treta generalizada. Mas ao mesmo tempo, às vezes dá vontade de ver, entende? Você sabe que você não vai tirar nada de lá, você sabe que você vai se estressar vendo aquilo. É tipo, eu acho que é tipo ver um jogo de futebol, sabe? Os caras que torcem pra time, gostam, eles olham pro jogo, eles se estressam, mas depois vai ter outro jogo, eles vão estar de novo se estressando e vendo o jogo, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa também eu acho que era a mesma coisa que as tiazinhas sentiam quando via aqueles programas à tarde de casos de família, onde era só confusão. Cara, querendo ou não ver fofoca, confusão, é bom, cara. Nós somos espécies fofoqueiras, não adianta falar, não, eu sou iluminado, eu sou evoluído, não. Nós somos fofoqueiros, cara. Todo mundo gosta de uma boa fofoca. Até porque a humanidade evoluiu na base da fofoca, né? Vamos combinar. Informação aqui e ali, entendeu? Saber qual lugar Beltrano foi e é seguro, qual lugar Ciclano foi e não voltou mais. Então é bom a fofoca. A fofoca era um mecanismo de sobrevivência, né? Então eu não me sinto tão culpado por ser fofoqueiro. Mas então eu tinha visto esse vídeo desse corvo aí, refutando o tiozão, o tio MGTOW. E depois fui ver um outro vídeo dele. Só que esse eu achei chato, achei chato pra cacete, entendeu? E depois fui ver um terceiro vídeo do Hernani falando sobre ele. E aí que eu descobri que o cara tinha se matado, entendeu? Tipo, o cara ele se dizia Black Pill, ateu, seguidor de Nietzsche. Aí o cara vai e se mata. Aí eu fiquei pensando, cara, e o cara, né, se dizia o MGTOW, o homem superior, seguindo o seu caminho. E aí eu fiquei pensando ainda mais, cara, no fim das contas, esse negócio de seguir o próprio caminho é uma coisa bem estúpida. Tipo, tem um sistema jurídico que está ruim, né? Tem leis que estão ruins. E beleza, tá prejudicando os homens. Cara, o correto, ao invés de ficar nessa punhetação, porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo, verdade seja dita, o problema é a jurisdição, o problema é o sistema, o problema não são as mulheres. Tipo, a mulher é o primeiro estágio. Tipo, olha só, hoje, do jeito que as coisas estão, sendo o mais objetivo possível, você vai se relacionar com uma mulher,
juridicamente ela está em vantagem a você sobre um monte de coisas. Então você precisa tomar cuidado. Ponto. Acabou aí, entendeu? Não precisava de nada de não se relacione com mulher. Não, meu Deus, mulher, cuidado. Não precisava de nada disso, cara. Era só olhar, reconhecer, ok, há um desequilíbrio jurídico. Na prática, pelo menos está havendo, que na teoria, eles vão falar, na teoria, mas veja bem, mas na prática está acontecendo uma distorção jurídica. Tudo bem. Aí tinha que partir pro outro ponto, que é tentar resolver isso. Só que daí, nessa, os caras já cortam na base, os caras já cortam na raiz, tipo... O próprio Raccoon falava, tipo... Não, mas veja bem, já tentaram o movimento do direito dos homens e não deu certo, então agora a única alternativa é seguir o próprio caminho. E eu fico pensando, mas porra, daí não resolve. Daí não resolve, sei lá. É uma coisa meio antinatural. Tipo, você não vai deixar nenhum legado. O seu legado vai ser, sei lá, ficar sozinho e incentivar os outros a ficarem sozinhos também. Enquanto quem é mais impulsivo e é mais, sei lá, é uma pessoa mais errada na vida, uma pessoa que não se importa muito com lei, vai continuar aproveitando a sociedade, aproveitando o que a sociedade tem de oferecer de melhor. Alguns caindo no pior, mas a maioria não. E aquela coisa, e a pessoa se isolando. Aí eu olho, tipo, tem esse Black Pilador aí, Corvo, Black Pilador, que o cara mete a marra de ser o senhor sozinho, mas o cara não aguenta a pressão e se auto-arrasta pra cima. Você tem esse Vitor Ronque que ele fala, não, porque eu estou seguindo o meu caminho. Eu estou seguindo o meu caminho. Só que de 10 relatos do cara, 8 é sobre como ele está fugindo de uma missol. Tipo, caralho. Não é difícil. Se você não correr atrás, não aparece, cara. Tipo, eu não consigo conceber... Tipo, você tá focando mulher. Não, cara. Se você não tomar uma ação, nem que seja, mesmo que você seja um cara pica de bonito, se você não tomar uma ação direta, instalar um Tinder, começar a seguir um monte de mulher no Instagram, lançar um papinho besta no dia a dia, não vai aparecer. Não é essa coisa, tipo, nossa, as mulheres estão correndo atrás de mim, não sei. Não, esse cenário não existe. Esse cenário não existe nem pro Henry Cavill, cara. Não existe pra ninguém. Não existe pra... Eu me recuso a acreditar que existe. Não tem. Aí tem um vídeo muito engraçado que ele fala, não, porque veja bem, aí tinha uma mulher, e ela estava afim de mim e eu não sabia o que fazer. Aí nós marcamos de sair só nós dois um dia, mas era só na amizade. Aí ela subiu na moto e começou a roçar o queixo dela nas minhas costas. Eu não falei nada, eu pensei, porra, mas aí também, entende? Aí é complicado, né? Aí eu fico pensando, cara, tipo, é o famoso eu não quero querendo, entende? Eu não quero, mas ao mesmo tempo eu tô querendo, entendeu? E aí, tipo, essas coisas que me fazem ver que, assim, realmente esses caras, essas ideias de seguir o próprio caminho são, eu não sei. O único cara que eu vi, assim, que ele passa uma presença maior é o próprio tiozão, né? Que é o cara que, assim, o cara já tá realmente na casa dos 50 e, de fato, ele tá vivendo na prática, né? Esse negócio de seguir o próprio caminho dele. Mas... E, de fato, por ele realmente viver isso e você vê que ele realmente vive o que ele prega, então ele não precisa mais falar sobre leis, sobre mulheres, não. Ele fala sobre, sei lá,
meditação ativa, às vezes ele fala sobre o rancho dele, ele fala sobre aspectos da vida dele, não da vida dos outros, como eu estou fazendo agora, porque eu sou um hipócrita. Mas, para mim, ele é o que mais realmente está, de fato, vivendo o próprio caminho. E tá dando certo para ele, mas eu não sei. Eu sou um cara que gosto bastante de ficar sozinho. Quem me conhece na vida real sabe. Mas esse negócio de seguir o próprio caminho eternamente, eu não sei. É uma coisa que talvez funcione muito bem até os 30, mas eu não sei, entende? Toda vez que eu escuto um cara falando isso, eu lembro daquele livro lá, Memórias do Subsolo. Assim, ok, você tentou aqui, você tentou lá, você tentou e você viu que não estava dando, mas você consegue socializar com as pessoas, você consegue sair aqui e ali com alguém, você já teve experiências no passado, aí beleza, aí é outros 500, mas sei lá, o cara fica anos sem, sei lá, sem ter uma experiência mais real, sabe, tipo, mais humana com outra pessoa. Não é, eu não sei, eu vou cravar que não é saudável. Lembra aquele livro lá, Memórias do Subsolo, que o personagem ele meio que se isola de todo mundo, né? Ele era jovem, aí ele tenta, sei lá, se aproximar com os colegas dele que desprezavam ele, e aí ele toma um apavoro gigantesco deles numa festa lá, é humilhado e tudo mais. E não é nem uma humilhação de ser escorraçado, é aquela humilhação de só, tipo, sabe quando você tá num ambiente, ninguém te expulsa, mas todo mundo deixa bem claro que, sabe, você não faz diferença lá? Que pra mim até é o pior tipo de humilhação que tem. Porque quando você é escorraçado, quando alguém, sei lá, te tira de um lugar com raiva, pô, pelo menos a pessoa, ela te deu alguma importância, você é importante o suficiente pra ser expulso de algum lugar. Eu acho que o pior tipo de humilhação é você ser tão insignificante que ninguém se dá o trabalho nem de te expulsar do lugar, entendeu? As pessoas só não gostam de você, mas ninguém se dá o trabalho de sequer te expulsar, entende? Que foi o caso dele. E daí ele encontra uma mulher da vida lá, mas ela tenta ajudar ele, e daí ele escorraça ela também, e depois disso ele se fecha numa bolha de masturbação mental, basicamente, onde ele fica só remoendo, porque depois disso, tipo, a vida dele, pelo que dá a entender, não teve mais grandes eventos, sabe? Foi tipo viver no modo automático, sem grandes coisas. E daí a primeira fase do livro ele tinha, sei lá, de 25 a 29 anos, alguma coisa assim. E na segunda fase do livro ele já tinha mais de 40 e você vê que o cara só foi, sei lá, só foi apodrecendo por dentro, entende? Então não sei, cara. Não que você precise ter alguém do seu lado, mas até para ser sozinho você tem que saber ser sozinho direito, cara. Porque se você for sozinho errado, eu não sei, as coisas elas não terminam bem do mesmo jeito, entende? Porque é ok que, sei lá, você ficar com uma pessoa que é uma companhia errada é um atraso de vida, mas se você não for honesto consigo mesmo, você mesmo acaba virando uma companhia errada para si mesmo, você nem percebe, porque é difícil você perceber seus próprios hábitos autodestrutivos, os próprios hábitos autodestrutivos. Enfim, não sei.
Nem sei, nem era pra eu falar disso aqui, na verdade, mas é um programa mais solto mesmo. Mas eu não sei, eu fico pensando também, porque eu vejo que hoje tem muito mais gente chegando assim, batendo os 30 solteira, né? Antigamente era mais difícil e hoje tá ficando tipo o comum. E eu não sei, cara. Não era para isso ser uma preocupação minha, e na verdade não é uma preocupação minha, mas é inegável que eu trago isso pra minha vida, né? Tipo, tem uma turma aí que tá ficando solteira, eu também tô nessa, e tem, né? Tem essa romantização de ser sozinho. Não, eu sou sozinho porque eu tô aqui no meu espaço, eu tô aqui no meu ciclo eterno de desenvolvimento pessoal pra sabe-se lá o que. E no fundo é só um monte de gente seguindo em tese o próprio caminho, mas não sabe nem onde esse caminho vai levar mais, entende? Mas ao mesmo tempo, o caminho tradicional, que era, sei lá, formar uma família, que é o caminho mais... Não é o caminho mais fácil, mas é o mais seguro, né? Não seguro, mas assim, você meio que sabe, no passado, pelo menos você sabia mais ou menos o roteiro desse caminho, né? Você acha alguém, você casa, você tem os filhos, você cria eles, entendeu? Mas até esse caminho hoje ele já não é mais uma linha tão reta assim, porque todo relacionamento tem um prazo de validade. E eu fico pensando, cara, sei lá, eu acho que falta alguém pra falar, tipo, isso não é bom, cara. Tem os caras falando, todo mundo solteirão, é isso aí, estamos vencendo. E eu fico pensando, não, cara, não era... Tipo, a ideia era as pessoas, por um tempo, ficarem, tipo, evitar relacionamento pra perceber que, sei lá, a instituição casamento, as leis, elas estão... Eu não sei, elas estão ruins, mas depois ir além disso e tentar resolver o problema, e não só ficar fugindo dele, que é o que está acontecendo. Só que não saiu, era para isso ser só uma fase e dar o próximo passo. Mas quem defende, as próprias pessoas que defendem esse estilo de vida, elas falam, não, mas não tem como, não sei o que. Aí eu fico pensando, cara, então não sei, né? Então, o que adianta? É só um paliativo, né? É um paliativo que cobra um preço também. Eu já vi gente que até os 29, 30 anos era assim, nossa, full... Eu sou solteiro, sou livre, e depois começou a dar uma despirocada, entendeu? E assumir a primeira coisa que apareceu na frente porque não soube lidar de fato com o peso de ser sozinho quando você é um adulto completo, né? Porque quando você é jovem, foda-se, né? Você meio que, né, tá cagando pra tudo, mas as coisas começam a ter um peso maior quando você vai ficando de fato adulto. Mas sei lá, é isso. E fui, né? É um podcast. É um podcast meio B, meio bar, meio assim, meio assado. Mas é isso, mas tá aí. E é seguir aí pensando na vida e ouvindo podcasts antigos pra ter aquele Inception gostoso.